Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso Café Teológico. Eu quero falar hoje de uma coisa muito séria, as características da nossa sociedade atual. Vivemos uma sociedade de grande inversão de valores, uma sociedade extremamente materialista. As pessoas colocam o ter no lugar do ser. O grande problema é que nós somos aquilo que nós temos. E o dia que nós deixamos de ter, nós também deixamos de ser para muita gente aí. Uma sociedade hedonista que coloca o prazer acima de tudo, acima de qualquer coisa. Elas não estão preocupadas o quanto uma determinada coisa é certa ou errada, mas e sim no prazer que aquilo pode lhe proporcionar. Como aquela canção popular brasileira, se chorei, se sorri, o importante são as emoções que eu vivi. As nossas relações elas são extremamente pragmáticas e utilitaristas. Nós olhamos para o outro e pensamos no benefício que nós podemos ter, em que tipo de vantagem nós podemos extrair, nos tornando amigos de determinadas pessoas. E o problema é que isto até mesmo se estende para a vida religiosa. As pessoas entram para uma determinada igreja ou uma determinada instituição religiosa pensando naquilo que elas podem receber da instituição e não naquilo que elas podem oferecer, o talento, o dom, da dedicação, enfim. Uma sociedade consumista. Alguém disse que consumismo é comprar aquilo que não se precisa com o dinheiro que não se tem para impressionar pessoas que até mesmo não se conhecem. A grande verdade, meus irmãos, é que estamos coisificando o outro. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. E coisas foram feitas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Uma grande inversão nos valores. Nós estamos deixando de ser gente, estamos deixando de ser humano. E aí, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós encontramos nele bastante inspiração. Alguém também uma vez disse que o que há de mais belo na divindade de Jesus Cristo é a sua humanidade. Geralmente nós olhamos muito para o Jesus todo-poderoso, glorificado, e esquecemos do exemplo de vida de Jesus, o filho de Maria, o filho de José, aquele carpinteiro, aquele nazareno. Nós esquecemos de olhar para a forma como Jesus lidava e se relacionava. É claro, Jesus é o Deus que se fez homem, e a obra de Jesus de morte e ressurreição nos salva da condenação. Mas Jesus não vem apenas nos salvar, ele também vem nos redefinir, vem mostrar o que é ser gente, o que é ser humano. Ele vem nos resgatar para o projeto inicial, antes de Adão pecar. Portanto, há uma passagem muito interessante na Bíblia, que está em Marcos capítulo 1, no verso 40 e 41, e no verso 42, que diz assim o texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Esta passagem mostra aqui algumas características da pessoa de Jesus que nos servem de base para nos mostrar como devemos agir e nos comportarmos diante do outro, diante de alguém que está precisando. O texto diz que um leproso se aproximou de Jesus. E um leproso, no dia de Jesus, era alguém que vivia à margem da sociedade, era alguém excluído. A pessoa que era acometida de lepra, ela era tida como uma pessoa amaldiçoada por Deus. A tradição rabínica acreditava que geralmente a lepra era uma enfermidade causada pelo pecado da maledicência. Então o leproso ele não tinha convívio familiar, não tinha convívio social e não podia frequentar o templo. Ele se vestia de uma forma que o identificava e também ele precisava gritar imundo quando chegava em um determinado lugar, porque as pessoas não poderiam frequentar o mesmo local que ele estava. E aí então, alguns comentaristas vão discutir se a lepra era hanseníase ou outro tipo de doença, mas não importa. O que importa são as condições que a pessoa era submetida com esta doença. E ela se aproxima de Jesus. É interessante o olhar que nós podemos ter aqui para a atitude desse leproso, que é diferente do comportamento de muita gente nos dias atuais. Ele se colocou de joelho, reconheceu que Jesus é uma autoridade e disse para Jesus: se quiseres. Muita gente vai aí frequentando algumas igrejas e ouve pastores dizendo: olha, você tem que determinar a tua bênção, você tem que dizer o que tem que acontecer.
fazem campanha, Deus se torna um garçom, se torna um Papai Noel, se torna um gênio da lâmpada mágica, tendo que atender os pastores que se transformam em verdadeiros gurus que manipulam Deus, e Deus acaba servindo aos caprichos e à vontade de determinados líderes e denominações cristãs evangélicas. Mas esse homem, ele fica de joelho, reconhece a Jesus e diz: olha, se quiseres, podes purificar. Ele entende que não tem nada que determinar aqui. O Senhor é Jesus, não é ele. E, portanto, para que haja um milagre, não é necessário apenas que haja vontade do indivíduo de ser curado, mas também a vontade de Jesus de curar. E é interessante que o termo aqui no grego, purificar, ele vai muito além daquilo que nós entendemos por simples restauração da saúde física. Tem a ver com a questão também da alma. A purificação aqui seria a cura tanto do corpo quanto também da alma do indivíduo. E o mais interessante aqui é o comportamento de Jesus. Jesus, ele se permite, ele pela lei não poderia estar próximo de um leproso, mas Jesus, ele se permite. Não apenas se permite, como conversa com ele, e Jesus chega a o tocar. Então a grande verdade é que ele quebra paradigmas. O paradigma de não tocar no leproso, porque ele estando puro, ao tocar no leproso, no impuro, ele seria contaminado. Aqui Jesus, ele inverte. Não é o impuro que contamina, é o puro que purifica o impuro. E Jesus, então, ele é extremamente acessível. Acessível ao leproso, assim como ele foi acessível a uma mulher samaritana, foi acessível a sacerdote, foi acessível a oficiais, a pessoas da alta e da baixa classe social. Jesus é acessível a todos. Ele não olha para a tua conta bancária, ele não olha para o teu contra-cheque, ele não olha para a tua cor. Ele é acessível a você. Nos dias que nós vivemos, de profunda dificuldade de acesso, nós temos acesso livre diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Uma outra coisa que me chama a atenção é a sensibilidade. Ele não foi apenas simpático, mas ele foi empático. Ele se colocou no lugar do outro. O texto diz que ele se compadeceu. No grego, ele sentiu nas entranhas a lepra do outro. O que o texto está dizendo é que Jesus, ele se colocou no lugar do outro e sentiu a dor do outro, sentiu o sofrimento do outro. É muito difícil você encontrar alguém que está aberto para te ouvir, ele está aberto para te atender e também ele se coloca no teu lugar. A sociedade hoje é extremamente individualista. As pessoas não têm tempo para nada, muito menos para sentir a tua dor. E aí Jesus faz algo mais surpreendente ainda. Ele estende a mão sobre o leproso e o toca. Então Jesus, ele foi acessível, ele foi sensível e também foi caridoso. Teve a atitude de pôr as mãos no leproso, e aí então nós encontramos o leproso tendo a sua saúde restaurada. Jesus poderia ter liberado uma palavra: vai, né, tua fé te salvou, mas não, ele tocou. Talvez aqui Jesus tenha tocado para mostrar que não estava apenas curando o corpo físico daquele homem, mas também suas emoções. Há quanto tempo aquele homem não recebia um toque, não sentia o calor humano? E a atitude de Jesus, então, rompe mais uma vez os paradigmas da época. Portanto, meus irmãos, Jesus, como ser humano, ele foi alguém que vem mostrar para nós o que é ser gente, o que é ser humano. Jesus, ele vem redefinir, vem mostrar como que nós devemos caminhar. Ele não veio apenas nos salvar, mas também veio mostrar o que o Pai quer, o que o Pai exige da gente, que sejamos parecidos com ele. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você já foi alvo do toque de Jesus, Jesus, ele pode estender as mãos para você e dizer uma única palavra e, através dessa palavra, mudar toda a sua situação. Se você já experimentou ou está experimentando nesse momento o toque de Jesus, fica aqui uma grande responsabilidade para você, que é imitá-lo, que é não se permitir ser transformado por este mundo, tomar a forma deste mundo, agir conforme o sistema, se igualar aos outros, mas pelo contrário, faça como Jesus fez. Ande como Jesus andou. Fale como Jesus falou. Tenha um comportamento de Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, pense na tua vida como se você estivesse vivendo a vida de Jesus. Portanto, coloque Jesus como padrão.
na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vizinhança, na tua comunidade religiosa. Se coloque como Jesus e tenha esse coração acessível, este coração sensível, este coração que deseja tocar no outro. Talvez você não tenha o poder de colocar as mãos e tocar como Jesus, mas você pode ouvir, você pode emprestar o teu ombro, você pode abraçar, você pode de várias maneiras, de várias formas, curar a vida de alguém, imitando o tipo de comportamento que Jesus teve. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão, minha querida irmã, que as características de Jesus, esse divinamente humano, possam fazer com que você se torne a cada dia uma pessoa melhor, alguém mais parecido com Ele. Que você possa crescer e desenvolver, que você possa progredir no caráter, na questão do ser e não necessariamente na questão do ter. Que Deus te abençoe ricamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é divinamente humano, aquele que é acessível, sensível e caridoso. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas.